adolescentes são como areia. O que eu quero dizer com isso? Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho muito com adolescentes e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre essa metáfora que é maravilhosa para a gente poder refletir a respeito da dinâmica da adolescência. Então, os adolescentes são como areia. Eu acho maravilhosa essa metáfora porque ela traz pra gente uma compreensão de como o adolescente precisa ser tratado. Então, como olhar para o adolescente, como lidar com o adolescente. Então, a gente pode estudar bastante ali as várias teorias que a gente tem, teorias psicológicas a respeito dessa fase da vida, mas ainda assim a gente pode ficar com algumas dúvidas ou várias dúvidas a respeito de como lidar e como orientar os pais a lidar com os filhos adolescentes. Então, nessa metáfora a gente pensa assim: quando você vai segurar um punhado de areia, você precisa fazer um contorno aqui na sua mão, um formato que a areia vai ficar firme na sua mão, mas sem espremer essa areia. Se eu espremo aqui esse punhado de areia, ele vai escorrer por entre os meus dedos. Agora, se eu deixo a mão aberta demais, o vento vai levar e vários grãos ali de areia vão embora. Então, qual é o formato ideal para que eu consiga dar uma sustentação sem perder essa areia? Eu preciso ter aqui um formato de concha, onde eu consiga dar um contorno para esse punhado de areia, sem deixar também ele muito solto. Com a adolescência é exatamente isso. Se eu aperto demais o adolescente, ele escapole por entre meus dedos. Ele vai mentir, ele vai querer fugir, ele vai fazer coisas escondidas, ele não vai confiar em mim, então eu vou perdendo esse adolescente, porque ele vai escapar aqui por entre meus dedos quando eu aperto demais, quando eu tento controlar demais, prender demais. Agora, se eu deixo muito aberto, o que vai acontecer? Qualquer vento que bater aqui vai levar essa areia embora. Então, se eu deixo, não dou sustentação, não dou contorno para o adolescente, ele fica extremamente solto. E aí todos os riscos, os perigos do mundo, influências, vão vir e vão levar esse adolescente, porque ele não tem onde se encostar, se proteger, se resguardar. Essa metáfora é muito legal para a gente poder pensar nisso e eu compartilho ela várias vezes com os pais de adolescentes. Então, nos atendimentos, tanto de orientação quanto os atendimentos iniciais para eu poder entender, né, qual é a demanda desses pais ao trazer o filho aqui para terapia, eu já trabalho um pouco dessa metáfora, que muitas vezes é muito frequente que a grande dificuldade dos pais com o filho é justamente encontrar essa medida aqui. Às vezes eles querem colocar muita pressão no filho, querem direcionar tudo, tem que ser assim, tem uma rigidez muito forte. O filho não aguenta isso, ele começa a mentir muito, ele começa a ignorar os pais, ele vai se fechando para os pais. E nisso os pais vão perdendo o acesso a esse filho. Ou então, muitas vezes, os pais deixam aqui totalmente aberto, meu filho é livre, ele já tem idade, o que eu podia ter feito eu já fiz na infância, agora é com ele. E aí o filho fica totalmente desamparado, se sentindo mesmo abandonado, não sabendo como lidar com as coisas. Muitas vezes ele vai por caminhos que ele não vai saber como lidar, que ele ainda não tem maturidade para lidar também. Então, essa sabedoria dessa dose aqui do quanto segurar, né, de como dar essa sustentação é fundamental para o desenvolvimento saudável do adolescente. Eu gosto muito de trabalhar essa metáfora com os pais, normalmente não trabalho ela com os adolescentes, porque para o adolescente isso vai parecer muito uma conversa de psicólogo, essas coisas muito subjetivas, né? Pode até gerar uma certa resistência nele. Mas os pais têm condições de compreender essa metáfora e utilizá-la a favor da relação dele com o filho. E no consultório, a gente também precisa ter essa dose na maneira de lidar com o nosso paciente. O adolescente, muitas vezes, ele vem para a sessão, vem para o processo terapêutico, vem para a sessão
sem ter uma demanda específica. Ele vem sem saber o que falar, vem achando que não precisa de terapia. Então eu não aperto não esse adolescente de ficar, o que você quer trabalhar aqui? Como é isso? E ficar ali muito em cima dele, porque ele vai se sentir extremamente sufocado, angustiado e não vai querer voltar. Ao mesmo tempo, também, eu não vou deixar ele extremamente livre, solto, ele chegar, o que a gente vai fazer? E, não sei, então tá, e a gente fica aqui meio que de bobeira. Eu vou sugerindo, eu vou de pouquinho, eu vou ali pelas beiradas, né? Proponho uma atividade, proponho um jogo, convido ele a olhar para alguma área da vida dele, vou perguntando sem pressionar, sem espremê-lo. E aí isso vai dando ali um contorno para ele, uma sustentação, para que ele se sinta seguro nesse espaço, nesse ambiente terapêutico. Lidar com o adolescente exige sensibilidade. É claro que todas as fases da vida exigem sensibilidade por parte do terapeuta, mas eu percebo que na adolescência tem uma questão diferente, mais específica, porque a adolescência ela é muito permeada por preconceitos. Socialmente tem muito preconceito com relação a essa fase, então aquela questão de dizer aborrecente, chamar adolescente de aborrecente, aborrecência, coisa de adolescente, envolve uma desqualificação. Os adolescentes são muito invalidados nos seus sentimentos. É considerado drama, é considerado coisa de adolescente, espera que passa. E nisso eles ficam muito sozinhos. Trabalhar essa metáfora com os pais e a gente, enquanto terapeuta, estar atento a essa metáfora também é um convite a uma sensibilização maior no olhar para essas pessoas que têm vivências muito únicas, têm vivências muito específicas e que ainda não estão prontos emocionalmente para lidar com muitas coisas, muitas demandas que surgem nessa fase. Então, é se sensibilizar para o olhar, para o cuidado com os adolescentes. Com essa sensibilização, a gente consegue dar um suporte muito grande a eles. Isso se torna, e o processo terapêutico, o ambiente terapêutico, se torna um lugar seguro para ele, onde ele aprende que ele pode contar, que ele aprende que ali ele pode falar sobre o que ele sente e ele vai ser validado. Não vai ser considerado simplesmente dorme que passa. Tem uma frase também assim, faz xixi que passa, né? Já ouviram falar isso? É muita desqualificação, é muita desvalidação do próprio sentimento ali do adolescente. Não é simplesmente uma fase que é só esperar que vai passar. É um período da vida que a maneira como é vivido vai ser importante para a maneira como a pessoa vai se desenvolvendo e se tornando adulto. Então não é só esperar a adolescência passar para chegar à vida adulta e deixar tudo isso para trás. É viver a adolescência de uma maneira inteira, de uma maneira plena, tendo o suporte emocional dos adultos para que essa pessoa consiga se desenvolver de maneira saudável e inclusive ser um adulto saudável no futuro. Você aí que é terapeuta de adolescente, já conhecia essa metáfora? Ou conhece uma outra metáfora que pode nos ajudar a ter um olhar mais empático para a adolescência? Coloca aqui nos comentários e vamos compartilhar. Assim a gente vai ajudando uns aos outros para poder desenvolver um acolhimento maior aos nossos adolescentes. Um grande beijo e até o próximo vídeo.